Meu nome é Rebeca. Tenho 34 anos e durante os últimos 10 anos, fui esposa de um homem que aprendeu a me ignorar com perfeição. Gustavo, meu marido, não era sempre assim. Quando nos conhecemos, ele me tratava como se eu fosse a mulher dos sonhos dele. Era aquele tipo de homem que mandava mensagem de bom dia, que segurava minha mão na rua, que prometia uma vida linda ao meu lado. Nosso namoro foi intenso e rápido. Com 1 ano, já estávamos casados. Na época, eu tinha 24 anos e trabalhava como recepcionista em uma clínica odontológica. Gustavo era analista de sistemas. Nós morávamos em um apartamento alugado, pequeno, mas cheio de planos nas paredes. Ele falava sobre viagens, filhos, casa própria, e eu acreditava em cada palavra. Acreditava que tinha encontrado meu companheiro de vida. 2 anos depois do casamento, engravidei do nosso filho, Henrique. Foi uma gravidez planejada, desejada. Gustavo parecia animado, embora um pouco preocupado com as finanças. Mas até aí, achei natural. O que eu não percebi, no entanto, foi que aquele momento seria o marco de uma virada silenciosa na nossa relação. Uma virada que me tiraria o fôlego aos poucos, sem aviso. Durante a gestação, Gustavo começou a se afastar. Dizia que estava cansado, que precisava de espaço, que o trabalho estava puxado. E eu, tentando ser compreensiva, me calava. Passava as noites montando o quartinho do Henrique, sonhando com a família que achava estar construindo. Mas Gustavo já não tocava mais minha barriga, já não dizia que me amava. Henrique nasceu e trouxe com ele uma nova razão para eu levantar da cama todos os dias. Aquele bebê era meu tudo. Eu me doava por completo. No entanto, Gustavo parecia irritado com tudo. O choro do bebê, as fraldas, o cheiro de leite, a bagunça natural de uma casa com recém-nascido. E cada crítica dele era como uma facada na minha autoestima. Com o tempo, comecei a deixar de cuidar de mim. O espelho se tornou um inimigo. Meu cabelo vivia preso, minha pele sem maquiagem, meu sorriso apagado. Eu não tinha mais tempo nem ânimo. Gustavo, por outro lado, começou a sair mais do trabalho com os colegas. Chegava tarde, muitas vezes sem sequer me dar boa noite. Dormia direto no sofá ou virava pro lado na cama e dormia como se eu nem existisse. Henrique foi crescendo e se tornando meu único raio de luz. Com 5 anos, ele já dizia que queria casar comigo porque a mamãe é a mais linda do mundo. Era ele quem me fazia bilhetinhos com corações, quem me abraçava do nada na cozinha, quem enxergava beleza onde eu só via cansaço. Eu tentava esconder dele o vazio do meu coração, mas sei que as crianças percebem o que os adultos tentam disfarçar. Os anos seguintes foram de muito silêncio. Gustavo só falava comigo quando precisava reclamar de algo. Se a comida estava salgada, se a roupa dele estava mal passada, se a casa estava bagunçada. Mas nunca para perguntar como eu estava. Nem um toque, nem um beijo, nem um olhar. Era como morar com um inquilino que me odiava. Eu cheguei a questioná-lo algumas vezes. Perguntava se ele não me amava mais, se estava tudo bem, se havia algo errado comigo. Ele sempre respondia de forma fria. Você tá exagerando. Sempre foi sensível demais. E virava pro lado. Com o tempo, parei de perguntar. Aceitei o silêncio como rotina. Mas por dentro, era como se eu estivesse morrendo devagar. Eu olhava para outras famílias na rua, casais no supermercado rindo juntos, e pensava, o que eu fiz de errado? Onde foi que me perdi? Henrique, agora com 8 anos, era ainda mais atento. Percebia quando eu estava triste, me abraçava, dizia que me amava. Às vezes, ele pegava o celular escondido e colocava vídeos engraçados só para me fazer rir. Aquele menino era meu porto seguro, mesmo sem saber o quanto. Foi numa noite qualquer, depois de um jantar em silêncio, que tudo aconteceu. Gustavo estava deitado no sofá, mexendo no celular. Eu, na cozinha, lavava os pratos tentando segurar as lágrimas. A solidão já era uma velha conhecida. Mas naquela noite, eu precisava de um gesto, qualquer gesto. Uma fagulha que me dissesse que eu ainda existia para ele.
Enxuguei as mãos, respirei fundo e fui até o sofá. Me sentei devagar ao lado dele e coloquei a mão em seu braço. Gustavo, você pode só me abraçar um pouco? Eu tô me sentindo tão sozinha. Ele não tirou os olhos do celular. Apenas virou a cabeça e me olhou como quem olha algo que incomoda. E disse: tocar em você me dá nojo. As palavras me paralisaram. Eu não esperava uma declaração de amor, mas aquilo me destruiu. Fiquei imóvel, com a mão ainda sobre o braço dele. Ele se levantou, ajeitou a camisa e foi direto para o quarto. Nem se deu ao trabalho de perguntar se eu estava bem. Minutos depois, ouvi passos miúdos atrás de mim. Henrique estava parado perto da porta da sala, segurando seu travesseiro com os olhinhos arregalados. Mãe, por que o papai falou aquilo? Meu instinto foi protegê-lo. Foi só um mal-entendido, meu amor. Vai dormir, tá bom? Mas eu sabia que ele tinha escutado tudo. E pela primeira vez, vi nos olhos dele algo diferente. Tristeza. Não tristeza por mim, mas uma frustração silenciosa por ver o pai tratar a mãe com desprezo. Naquela noite, fui pro quarto e me deitei com Henrique. Fingi que dormia, mas chorei até quase perder o ar. Meu coração estava em pedaços. Aquele homem que eu amei, com quem construí uma vida, agora tinha nojo de mim. E pior, meu filho tinha ouvido. E eu não podia mais fingir que tudo era normal. O que eu não sabia era que aquela noite marcaria o começo de uma virada. Henrique, mesmo pequeno, faria algo que eu nunca esqueceria. Algo que me mostraria que eu ainda era amada. E mais importante, que eu precisava me amar de volta. No dia seguinte, a casa parecia mergulhada em um vazio gélido. A luz do sol entrava pelas janelas, mas nada iluminava meu peito. Era como se cada cômodo carregasse o eco da frase que Gustavo havia dito na noite anterior. Tocar em você me dá nojo. Ainda com os olhos inchados de tanto chorar, levantei antes mesmo do despertador tocar. Preparei o café em silêncio, organizando mentalmente tudo o que precisava fazer para evitar pensar no que realmente doía. Cada movimento era automático, como se estivesse observando a mim mesma de fora do corpo. Gustavo saiu cedo, como sempre fazia quando algo quebrava entre nós. Ele evitava o confronto como quem evita a própria consciência. Nem se despediu de mim ou de Henrique. Apenas pegou as chaves do carro e bateu a porta. Henrique acordou pouco depois. Seu jeitinho doce parecia diferente. Ele me olhou com olhos grandes, observadores, e logo me abraçou com força. Você tá triste, mamãe? Sussurrou, sem rodeios. Respirei fundo. Não queria mentir, mas também não queria deixá-lo carregar uma dor que não era dele. Tô só um pouco cansada, meu amor. Mas eu vou ficar bem. Ele me olhou por alguns segundos. Depois abaixou os olhos e foi até a mesa tomar o café que eu tinha colocado. Não perguntou pelo pai. Não comentou nada sobre a noite anterior. Mas o silêncio dele dizia tudo. No caminho da escola, ele manteve os olhos fixos na janela. Normalmente, ele me contava sobre os desenhos, os amigos, inventava histórias com super-heróis. Naquele dia, nada. Só o som do motor e da minha respiração tentando não engasgar com o choro preso. Enquanto ele passava o dia na escola, eu limpava a casa em silêncio. Tentei focar em coisas pequenas, dobrar roupas, passar pano, ajeitar a estante. Me distraí com tarefas domésticas para evitar mergulhar no buraco que se abria dentro de mim. Mas a frase dele continuava voltando como um soco. Tocar em você me dá nojo. Na minha mente, eu tentava entender em que momento tudo virou isso. Eu não era mais vista. Não era mais desejada. Era apenas uma sombra que passava pela casa, cumpria funções, cuidava de tudo, inclusive dele, e era tratada como peso. À tarde, quando busquei Henrique na escola, ele saiu correndo com um papel colorido nas mãos. Fiz para você, disse, todo tímido, entregando o desenho. Era uma cena nossa, de mãos dadas, com corações ao redor. Em cima, estava escrito:
Mamãe, você é minha heroína. Te amo infinito. Eu não segurei. Me ajoelhei ali mesmo e abracei ele forte. Eu te amo tanto, meu filho, mais do que tudo. Ele passou a mão no meu rosto e disse: Você é linda, mamãe, mesmo quando chora. As palavras dele vieram como cura, mas também como faca. Meu filho estava sendo mais homem, mais sensível, mais humano do que o pai dele. E isso doía. Doía por ele, por mim, por tudo que aquela casa não era mais. Naquela noite, enquanto Henrique dormia, fui para o quarto e encarei minha própria imagem no espelho. Minhas olheiras estavam profundas, meu rosto sem brilho. Eu estava me apagando. Aos poucos. E quase sem perceber, peguei o celular e liguei para minha irmã, Karina. Ela morava em outra cidade, era um pouco mais velha, e sempre teve um faro certeiro para quando algo estava errado. Rebeca? Tá tudo bem? Minha voz falhou. Eu queria dizer que sim, mas engasguei. Ele me falou uma coisa ontem. Eu pedi um abraço. Ele disse que tocar em mim dava nojo. Do outro lado da linha, ouvi o silêncio pesado. Depois, um estalo, como se ela tivesse batido com força em alguma coisa. Ele disse isso na sua cara? E o Henrique ouviu. Confirmei, com a voz embargada. Ouviu. Ele estava na porta do quarto. Karina respirou fundo. Depois começou a falar com raiva contida. Olha, você sempre defendeu esse cara. Sempre. Mas isso passou de todos os limites, Rebeca. Ele tá te destruindo. E pior, o Henrique tá vendo. Tá aprendendo que amar é isso? Que mulher é isso? Que mãe aceita isso? Você precisa sair daí. Agora. Eu não tenho pra onde ir, cá. Tem sim. Você vem pra cá. Fica comigo. O tempo que precisar. Eu arrumo espaço. A gente se vira. Mas você precisa se lembrar de quem você era. Do quanto é forte. Isso não é vida, Rebeca. As palavras dela me tocaram fundo. Eu sabia que ela tinha razão. Mas o medo ainda me paralisava. O comodismo. O peso de anos vivendo com a mesma pessoa. O costume de calar. Nos dias seguintes, Gustavo fingiu que nada havia acontecido. Voltava do trabalho, jantava em silêncio, não perguntava nada, não dirigia a palavra nem a mim nem a Henrique. Foi nesse vácuo emocional que Henrique começou a evitar o pai. Parava de brincar quando ele entrava na sala. Ia pro quarto. Ficava no canto. E em uma dessas noites, me disse antes de dormir: Mamãe, se você quiser, a gente pode morar só nós dois. Eu te ajudo. Eu lavo a louça. Eu faço tudo. Meus olhos encheram d'água. Aquele menino de 8 anos estava disposto a virar adulto por mim. Por nós. No sábado seguinte, a bomba explodiu de vez. Gustavo reclamou do barulho de Henrique brincando com carrinhos na sala. Ele se levantou, nervoso, e gritou: Esse moleque é surdo? Cala essa boca, Henrique. Meu sangue ferveu. Não fala com ele assim. Ele me olhou com desprezo. Você se mete em tudo agora, é? Tá toda cheia de atitude. Quer ir embora? Vai. Não serve nem para ser mulher, muito menos para criar alguém. Antes que eu respondesse, Henrique levantou do chão, foi até a geladeira, pegou o desenho e entregou nas mãos do pai. Você não vê nada. Ela é minha mãe. E eu amo ela. Se você não ama mais, deixa a gente em paz. A coragem dele me incendiou por dentro. Ali, pela primeira vez, eu não me vi como vítima. Eu me vi como mãe, como protetora, como mulher que precisava fazer algo. Por mim, por ele. Naquela noite que Henrique entregou o desenho ao pai, uma tensão pesada pairava no ar da nossa casa. Eu sentia cada palavra que ele dizia, a coragem daquele menino que já não aguentava mais presenciar tanta dor dentro do próprio lar. Quando Gustavo tentou interromper,
impondo sua autoridade com um tom áspero. Foi como se um limite invisível finalmente tivesse sido alcançado. Coloquei-me na frente do Henrique, sentindo meu coração pulsar forte. Olhei nos olhos do meu marido e disse, com uma voz que eu mesma mal reconhecia de tão firme: você não vai gritar com ele. Não mais. E sabe o que mais? Ele está certo. A zombaria de Gustavo foi rápida e venenosa. Você acha que vai me enfrentar agora? Tá se achando mulherão por causa do desenho de uma criança? Mas aquela noite não era mais sobre o que ele queria ou sobre o que eu sentia. Era sobre o que Henrique precisava ver. Era o momento de quebrar o ciclo. Não, Gustavo. Eu tô me lembrando da mulher que eu era antes de você fazer questão de me apagar. Ele bufou, bateu a porta do quarto com força, deixando para trás um silêncio estranho, pesado, mas diferente. Desta vez, não era um silêncio de submissão. Era o silêncio da resistência. Eu me sentei na sala, exausta, sentindo o peso dos anos em minhas costas, mas, ao mesmo tempo, uma chama nova acendendo. Liguei para Karina, minha irmã, pedindo ajuda, e, pela primeira vez, aceitei que precisava dela. A resposta dela foi rápida e cheia de força. Arruma só o essencial. Amanhã eu passo aí, e a gente resolve o resto. Você vai sair daí com dignidade. Passei o domingo organizando nossas coisas com cuidado. Peguei roupas, documentos, os brinquedos favoritos do Henrique e o desenho que ele me dera. Escondi tudo numa mala, preparando nossa fuga daquilo que há muito não era mais lar. Gustavo quase não apareceu durante o dia. Disse que ia visitar a mãe, um alívio silencioso para nós. Quando Karina chegou à noite, o olhar de Henrique era de expectativa misturada com alívio, como se ele sentisse que uma nova fase começava ali. Ele disse, sorrindo com um brilho diferente: vai ser tipo férias, né, mamãe? Mas com abraço todo dia. Eu sorri, apertando sua mão. Isso mesmo, meu amor. Com muito abraço. Antes de partir, deixei uma carta sobre a mesa da cozinha, não para justificar, mas para fechar o ciclo com Gustavo. Gustavo, você conseguiu me fazer duvidar de mim mesma por anos. Mas hoje, ao ouvir nosso filho me defender, eu enxerguei o que você tentou esconder. Eu ainda sou digna de amor, respeito e paz. E é exatamente isso que eu e Henrique vamos buscar. Boa sorte com sua solidão. Nos dias que se seguiram na casa da Karina, minhas noites eram inquietas. A mente fervilhava de dúvidas, mas meu corpo sentia um alívio que não experimentava há anos. Henrique, por sua vez, floresceu. Voltou a rir, brincar e fazer perguntas, como se um peso tivesse saído das suas costas. Karina foi um pilar fundamental. Em cada conversa, ela me lembrava da mulher forte que sempre fui, mesmo quando eu não via isso. Aos poucos, comecei a me reconhecer no espelho, a redescobrir minha voz, minha autoestima. Meses se passaram sem notícias de Gustavo. Até que numa manhã, meu celular tocou. Um número conhecido. Era ele. A voz hesitante do outro lado me gelou. Rebeca, eu queria ver o Henrique. Eu acho que errei feio. Queria conversar. Respirei fundo, sentindo um misto de raiva e tristeza. Ele continuou. Sinto falta de vocês. Da casa cheia. Não devia ter dito aquelas coisas. Eu estava frustrado, mas não queria te magoar. Eu respondi firme. Você quis me ferir sim, Gustavo. E conseguiu. Mas o pior é que você feriu o próprio filho. E isso não tem como apagar. Ele tentou insistir, pedindo uma chance para provar que mudou, mas desliguei o telefone. Henrique apareceu, curioso. Era o papai? Fiz um sinal de sim, e ele, com uma maturidade surpreendente para seus 8 anos, respondeu. Ele ainda acha que a gente tá lá. Sorri e disse, acho que sim, filho. E ele, com aquele sorriso esperançoso, respondeu, mas a gente tá aqui, onde tem abraço todo dia. Naquele abraço, percebi que fiz a escolha certa. Logo consegui um emprego em uma escolinha infantil,
começando devagar com tarefas administrativas e logo ganhando espaço para ministrar oficinas de contação de histórias. Redescobri meu talento, minha paixão e o melhor, sem me anular. Henrique prosperou, fez amigos, ganhou medalha em Olimpíada de Matemática e era meu companheirinho em pequenas aventuras na cozinha. Cada bolo que fazíamos juntos era um ritual de reconstrução do que nos tinham tentado tirar. Numa noite, enquanto colocava para dormir, ele me perguntou: "Mamãe, quando a gente ama alguém de verdade, tem que doer?" Sorri e respondi com o coração cheio: "Não, meu amor. Amar de verdade é leve, é abraço, é cuidado. Nunca é nojo." Ele sorriu e me abraçou forte. E naquele abraço, eu soube que finalmente estava vivendo de verdade. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!